Fala pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre como você calcular a rentabilidade dos seus investimentos para a reserva de emergência. Para isso, a gente vai ter que entender um pouco aí sobre inflação e juros. Mas fica tranquilo, não vai ser chato, é bem simples para entender esses conceitos. Não precisa ficar decorando aí siglas, essas coisas, mas vai ser um vídeo curto, beleza? Bom, imagina o seguinte, hoje uma pizza custa R$ 50. E daqui a um tempo, daqui 10 anos, vamos supor que essa pizza esteja custando R$ 100. O porquê que aumentou esse preço? Esse preço normalmente aí aumenta em função da inflação. Então, se você tem uma nota de R$ 50 aí guardada na sua carteira, daqui esses mesmos 10 anos, você não vai conseguir comprar uma pizza, porque ela aumentou muito. Então, o ideal é que você tivesse alguma forma de proteger o seu dinheiro para que esses mesmos R$ 50 de hoje pudessem comprar uma pizza aí daqui 10 anos. Isso você pode ver. Há 10 anos atrás, quanto custava uma pizza? Há 15 anos atrás, quanto custava uma pizza? Então, isso é o efeito da inflação. As coisas com o tempo vão subindo de preço. Bom, se você tem mais ou menos a minha idade, eu tenho aí 38, 30, vai passando dos 30 a gente esquece a idade, mas eu tenho 38 anos, mas meus pais sofreram muito com a inflação, eu lembro como era, hoje no Brasil está mais controlado, mas antigamente era muito pior. Então, resumindo, a inflação é esse aumento nos preços. Porém, existem também um outro termo que são juros. E o que os juros fazem? Antes de explicar aí conceitos técnicos, pensa comigo o seguinte. Vamos supor que você vai comprar um carro e esse carro tá com uma taxa de financiamento. Você vai pensar para mim e falar, pô, o cara aí de finanças tal, ele vai falar que não é legal financiamento. Esquece, faz quando você tá trocando ideia comigo, conversando comigo num churrasco, tomando uma cerveja, numa conversa em família. Aí eu sou seu amigo, não sou cara de finanças e investimentos. Beleza. O que você acha? Uma taxa de financiamento de 0,1% ao mês. O que você acha de um carro? Bom, provavelmente você vai me responder que é legal. Fala, pô, uma taxa baixa, né? 0,1 eu falei, tá? Beleza. Agora pensa comigo o seguinte, vamos supor que você está querendo comprar um imóvel, sua casa, e aí você está procurando um imóvel e você encontrou uma ótima oportunidade de um financiamento com uma taxa de 3 não, tá na promoção, 2,5% ao ano. 2,5% de juros ao ano num imóvel. Parece ser um puta do negócio também, uma ótima oportunidade. Então, percebe esse sentimento, essa sensação que eu acabei de te passar? Você, se caso você tivesse com uma intenção aí, com o objetivo de comprar um imóvel, um carro, certamente você pensaria duas vezes e falar, meu, isso daqui é para mim, é uma ótima oportunidade. O seu vizinho, também o seu amigo, então muita gente começa a comprar casas, começa a comprar carros. Por quê? Porque essas taxas de juros estão baixas. Então, e automaticamente, conforme muita gente vai comprando, os preços começam a subir. Isso já aconteceu, se eu não me engano, em 2007, 2006, o preço dos imóveis aqui no Brasil teve um boom aí, teve um boom imobiliário, porque muita gente começou a comprar. A gente teve um aquecimento muito forte aí nesse setor e os juros estavam baixos na época, então muita gente comprou imóvel e o preço do imóvel subiu. Bom, até agora você entendeu quando os juros estão baixos o que pode acontecer. Agora eu vou te dar um outro exemplo. Você está querendo comprar o seu imóvel e os juros anuais são de sabe quanto agora? 20% ao ano.
E aí, o que que você me diz? Você compraria o mesmo imóvel ou deixa pro ano seguinte a gente vê, depois eu vejo. A minha casa não está tão ruim assim. E agora um outro exemplo. Vamos supor que você está pensando em trocar de carro e tal, porém a taxa de juros ao mês são de 4% ao mês. O que que você 4 vezes 12 dá 48% ao ano. E aí, o que que você me diz? Você trocaria de carro ou você iria esperar? Provavelmente você ia dar uma segurada nessas compras. Então, o que que você entendeu com esses exemplos que eu dei? Quando os juros estão baixos, as pessoas compram mais. Quando os juros estão muito altos, as pessoas compram menos. Quando as pessoas compram menos, a inflação fica estagnada. Assim, no geral, tá? Tem exceções. Quando as pessoas compram muito, o preço das coisas aumentam. Resumindo aí tudo que eu acabei de falar. Os juros, eles servem para segurar a inflação. Então, quando os juros estão muito altos, as pessoas compram menos e aí a inflação dá uma segurada. Resumindo, é isso. E umas letrinhas agora que eu vou te passar, algo mais tecnicamente, não precisa decorar, mas é bom você ter uma ideia. A taxa de juros no Brasil é representada pelo indicador taxa Selic. Esse é o nome técnico aí que a gente tem para os juros no Brasil. E tem um indicador que anda em conjunto aí com essa taxa de juros chamado CDI, que é a maior parte dos investimentos aí para sua reserva de emergência vão ser vinculados ou à taxa Selic ou ao CDI. Beleza. Normalmente, até aqui beleza, né? Bom, normalmente, quando você vai fazer um investimento aí para sua reserva de emergência, você vai ver lá, esse investimento rende 100% do CDI. E o que significa isso? Eu vou trazer algumas imagens aqui para você entender melhor. Bom, aqui eu trouxe um resumo de tudo que eu falei. A inflação é o IPCA. Puta, não sei se eu lembro, não lembro se eu falei da sigla da inflação anteriormente, mas corrigindo aí se eu esqueci, a inflação é representada pelo indicador IPCA e os juros são representados pela taxa Selic e o CDI. Então, beleza, vamos supor que a nossa taxa de juros atual, nossa taxa Selic, seja de 6,5%. O CDI ele anda muito próximo com a taxa Selic. Eu não vou entrar em detalhes para não confundir sua mente, tá? Mas a taxa de juros é representada pela taxa Selic e o CDI anda bem perto dela. Então, se sobe a taxa Selic, o CDI está lá. Se desce, ela também vai estar lá perto. Então, nesse exemplo, nossa taxa de juros no Brasil seriam de 6,5% e o CDI é de 6,39%. Já a inflação é de 4,39%. Isso daqui muda direto, todo mês, então não tem como eu fazer aí um vídeo, vai te bagunçar. Tem esses exemplos em mente, tá? Aí vamos pegar um exemplo de um investimento que tenha o rendimento de 50% do CDI. Ou seja, se o meu CDI é 6,39% e eu tenho um investimento que rende 50% desse valor, é metade. 50% de algo é metade. Então, metade de 6,39 é igual a 3,20. E aí a fórmula você pode colocar no Excel, na calculadora, a fórmula para você chegar nesse número aí. Agora, um outro exemplo. Se a minha taxa Selic é de 6,5%, o CDI automaticamente aí é 6,39%, quanto rende um investimento de 100% do CDI? Ele rende exatamente 100% de algo é o valor. Por exemplo, você tem um copo de cerveja de 300 ml. Se você beber 100% desse copo, você vai beber os 300 ml. É exatamente a mesma coisa aí, o CDI. Então, 100% de 6,39 é igual a 6,39. Então, se você tem um investimento que rende
100% do CDI ao ano, você vai ganhar esse 6,39 ao ano. Então, se você tem, 100 mil investido em algo, só para facilitar, você vai ganhar 6.390. E a fórmula para você calcular esse valor, 100% vezes o número que você do CDI, 6,39. Agora, um outro exemplo, um investimento que renda 124% do CDI. Basta você pegar esse 124 e multiplicar por 6,39, que vai dar pra gente aí, ó, esse valor. Vamos pegar um exemplo? Vamos tentar fazer? Bom, acabei de abrir a calculadora aqui para você ver. Quando a gente tem... Eu não vou entrar em muitos detalhes de matemática e tal, mas quando você tem um número percentual, o que significa? Como o nome diz, percentual, que esse número é dividido por 100. Então, 124% significa que ele é 124, ó, a calculadora ali, ó, dividido por 100, ou seja, 1,24. Então, esse lado esquerdo aí do cálculo é 1,24. E aí eu multiplico pelo CDI, que é 6,39, que vai trazer pra gente aí, ó, 7,92. E os quebrados, eu arredondei no cálculo. Pode parecer, para mim isso daqui é muito simples, mas se você tem alguma dificuldade com matemática, não tem problema, não tenha vergonha também. E não se prenda a algo que você não entendeu. Então, de tudo que eu te falei, eu acredito que você aprendeu grande parte. Então, eu falei 15 itens. Esse um item que você não entendeu, você não tem que ficar, putz, não entendi esquece. Não importa, isso aqui não vai mudar a sua vida se você não conseguir calcular isso. E nem precisa. O importante é você fazer certo. Agora um outro exemplo aqui de um investimento que renda 96% do CDI. Então, meu CDI é 6,39, se eu multiplicar 96% vezes esse valor, dá esse 6,39. Opa, 6,13. Olha eu aqui. Ó, vamos colocar mais esse exemplo aqui, então. 96 dividido por 100, 0,96 vezes 6,39. Aí, 6,13. Ó, quer ver? Vamos fazer um outro cálculo aqui, que eu acho que esse aqui comigo você vai entender melhor. Vamos supor, um copo de cerveja são 300 ml, beleza? Se você beber metade, ou seja, 50%, quanto que dá? Então vamos calcular quanto que é metade? Então, ó, 50%, que é metade. Então, eu vou pegar 50 e dividir por 100. Vai dar 0,5. E eu vou multiplicar agora pelo copo de 300 ml. Ó lá, metade de um copo de cerveja de 300 ml é igual a 150, que é metade. Nós temos também outros investimentos que são vinculados, aí, atrelados, indexados à taxa Selic. Então, vamos supor que a minha taxa Selic aí é de 6,5%. E eu tenho um investimento que rende 0,10 mais a taxa Selic, logo esse investimento vai me retornar 6,6% ao ano. E a fórmula aí para você. Bom, eu peguei alguns exemplos de cálculos, de percentuais. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade. Esses mesmos exemplos eu dou aula presencialmente, então tem pessoas que já começam o exercício com uma barreira emocional muito grande. Então tem pessoas que estudaram no estado, eu, por exemplo, todo meu primeiro, até meu primeiro grau, eu estudei no governo. E o estudo não é o melhor. Eu tenho dificuldades simples de português, que, ó, falando aqui, parece o cara, ó, mas eu tenho algumas dificuldades de português. Eu leio bastante, Bom, um dia eu calculei ali quantas páginas por ano eu leio. São milhares de páginas, milhares mesmo. Mas mesmo assim, ainda eu tenho dificuldades de português, dificuldades no plural. Coisas simples. Bom, deixa eu ver se eu lembro. Eu não lembro a palavra, mas às vezes quando eu tô falando, principalmente quando eu tô gravando, eu falo, caramba, será que eu falei certo o plural? Mas isso é normal, você não tem que ter vergonha e isso não vai te impedir de ganhar dinheiro, de você ser um profissional qualificado. É legal você saber das suas dificuldades
e isso não ser uma barreira para você. Quando eu estou falando, por exemplo, com um diretor numa empresa, às vezes eu estou falando com um cara que o cara ganha em um mês, eu ganhei a vida inteira de dinheiro, né? Fala, caramba, meu, mas não precisa ser uma barreira. E você pode ver, tem pessoas, o que tem de jogador de futebol, de empresário, cara que não tem, ou mulher também, pessoas que não têm muito estudo e tiveram criaram um grande patrimônio, tem uma empresa, enfim, exemplos não faltam. Então, esses cálculos que eu estou trazendo para você, isso não é uma barreira. Se você não entendeu nada desses cálculos, não tem problema nenhum. Não se preocupe com isso. O importante é você entender o conceito do investimento, entender aqueles exemplos que eu dei de inflação e juros, e isso é o que vai fazer a diferença. E no cálculo, meu, você vê de novo o vídeo, e não importa, se você estiver investindo corretamente, não importa o cálculo, beleza? Eu gastei um tempo, eu até te falei aí que algumas dificuldades que eu tenho, e isso é normal, é natural. E não se apegue ao que você não conseguiu. É um pedacinho. Se apega a tudo que você aprendeu, em toda a bagagem que você está aprendendo aqui comigo, nessa aula, em todas as demais aí do curso. Bom, outro cálculo que eu queria te passar é simples. Esse eu acho que vai ser muito mais simples. Você está vendo essa tela aqui no YouTube? Logo abaixo tem um botão chamado inscrever. Calcula ali para mim quanto tempo você clica e se inscreve aqui no meu canal ou curte. Isso daí me ajuda muito, faz eu crescer, faz esse conteúdo chegar para outras pessoas aprenderem comigo e mudarem a vida dessas pessoas, assim como eu já ajudei muitas pessoas pessoalmente, presencialmente, e agora eu estou no mundo online, eu quero ajudar mais pessoas, mas eu preciso que você faça esse cálculo aí, encontre o percentual do tempo que você clica no botão se inscrever e no botão curtir. Eu conto com a sua ajuda também. Bom, resumindo então, nesse vídeo você aprendeu sobre como calcular a rentabilidade de alguns investimentos aí para sua reserva de emergência. Mais para frente eu vou entrar no detalhe de cada investimento, Tesouro Selic, fundos de investimento, CDBs, e aí é fundamental você entender o que eu quero dizer quando o investimento rende 100% do CDI. Basicamente é essa pergunta que você tem que responder. 100% do CDI rende quanto? Aí você procura na internet, o CDI hoje rende tanto. Então, meu investimento vai render esse 100% desse CDI aí. Mas quando eu chegar nos detalhes de cada investimento vai ficar mais fácil, vai ficar mais claro para você entender. Beleza? Espero que eu tenha te ajudado e é isso que eu queria te passar nesse vídeo.